Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições de Marvelverse. Mais uma das interessantes e, por que não, imperdíveis edições de Marvelverse. Marvelverse Doutor Estranho. O material, cara, que antes de eu entrar nos meandros aqui da revista, eu já vou te dizendo. Se você é um novo leitor de quadrinhos, está empolgado com o mundo dos quadrinhos, super-herói e tudo mais, essa edição aqui é totalmente imperdível. Principalmente se você saiu do cinema extremamente empolgado com o Doutor Estranho, que eu espero demais que você tenha curtido e tenha se empolgado com o filme. Mas se você saiu empolgado com o filme, essa daqui é a edição que você tem que ler depois que sair do filme. Esse material aqui vai ser uma compra muito acertada, com um ótimo custo-benefício, tá? Dentro do cenário de coisas que você pode comprar do Doutor Estranho nesse momento, essa daqui é que vai te trazer o melhor custo-benefício. Você vai conhecer mais do personagem. Você vai ler histórias de várias épocas diferentes, com qualidades muito boas. Você vai ter alguns vislumbres, obviamente, nada do que está aqui é o que está lá no filme, tá? Não estou dizendo que as histórias estão aqui basearam no que aconteceu no filme, nada disso. Mas você vai ver um pouco de coisas parecidas com o que estava no filme em relação à questão visual, ao uso de poderes, até uma questão de multiverso, digamos assim. Então acho que isso deixa um clima bem interessante e que faz com que a revista valha muito a pena, tá? Então se tu saiu do cinema com aquele clima de... Cara, eu preciso ler Doutor Estranho, essa daqui é a edição. E uma coisa que eu sempre gosto de falar bastante, tá? Tem muita gente que acha, isso é um catadão da Panini, é um monte de história aleatória e tudo mais. O objetivo não é exatamente esse. E eu acho que vai muito além de simplesmente ser uma HQ para novos leitores. Ela é muito legal para novos leitores. Essa coleção Marvelverse, que a gente tem review de outras dessas edições aqui no canal, é muito boa para novos leitores, porque ela traz várias facetas do personagem de épocas diferentes que te mostram, não obrigatoriamente a evolução dele, mas te mostram formas diferentes desse personagem sendo trabalhado, te trazem geralmente histórias bem interessantes e costumam valer muito a pena. Então dá uma olhada também que tem review de todas as edições que saíram até agora. Foi da Mulher Hulk, do Homem-Aranha, uma edição muito legal do Homem-Aranha. Teve também uma edição do Shang-Chi e a próxima que está vindo é do Thor e também vai ter review no canal. Mas essa daqui, cara, então é aquela ediçãozinha perfeita para isso. Mas você que é um leitor antigo, eu falei que não é só para os leitores novos. Você que é um leitor antigo como eu, que tem mais de 20 anos comprando e lendo quadrinhos e tudo mais, aqui você tem material inédito, tá? Ou que foi publicado poucas vezes, talvez uma vez, e você pode não ter essa edição. Então, é uma coisa interessante. É sempre legal dar uma olhada em Marvelverse. Uma outra coisa importante é que esse material aqui não é um material inventado pela Panini. A Panini dificilmente inventa edições, tá? Ela geralmente traz essas propostas copiando os materiais, geralmente dos Estados Unidos, mas muitas vezes também da Itália. E esse formato Marvelverse, inclusive com esse título, essa capa, o tamanho da revista é exatamente igual que sai nos Estados Unidos. Se você jogar agora na Amazon americana, você botar Marvelverse, pode ser até na nossa Amazon que vende produtos importados, você vai encontrar essas edições, você vai ver que tem de vários personagens e elas são exatamente iguais. A Panini simplesmente licencia a edição igualzinha, traduz e publica. Então o material é idêntico, tá? Não é um projeto da Panini que escolheu as histórias, não. Esse material sai lá fora desse jeito e a Panini vai trazendo para cá. Então é um material legal e interessante. Você ainda consegue comprar esse material em banca, embora eu esteja bem atrasado com os reviews aqui, que tá difícil fazer os programas, mas esse é um material que você ainda consegue encontrar com uma relativa facilidade, tá? E hoje em dia, com a política de retorno dos materiais na banca, você provavelmente vai encontrar, e se não tiver agora, ele deve estar retornando, além de, obviamente, você poder comprar pela internet. E lembrando, se você quiser ajudar o canal, você vai fazer suas compras na Amazon, seja desse quadrinho ou de qualquer outra coisa, sempre que você quiser, dar aquela força, obviamente, para o canal aqui, pequenininho, mas que tenta fazer o trabalho como pode. Use os links do Barba que você ajuda demais o trabalho. Vai deixando o like também, e se você é novo, se inscreve logo. Mas Doutor Estranho, da Marvelverse, que tem esse formato menorzinho, tá? Eu vou pegar aqui essa edição aqui, que inclusive vai aparecer no programa, que tá... Isso aqui é um tamanho básico de capa dura, que é praticamente um formato americano. Ela é um pouquinho menor, ela tem umas dimensões menores. Essa revista custa R$ 26,90, trazendo 120 páginas de quadrinho, com papel cartão, papel couché, tá? É aquele couché mais fininho, mas ainda assim é um couché legal, tá? O material tem um acabamento bacana, uma revistinha legal, uma revistinha boa de ler, de estar dentro da mochila. É um material que vale muito a pena em relação a toda a parte gráfica, tá? R$ 26,90 dentro do nosso cenário hoje
para histórias que você não precisa ter nenhum conhecimento, que você não precisa comprar coisas antes, coisas depois, você não precisa nunca ter lido Doutor Estranho. Você pode só, como eu falei, ter saído do cinema empolgado, e essa edição aqui supre essas necessidades. Você não precisa saber mais nada, mas pode comprar a revista e vai se divertir. E você vai ver histórias desde algumas mais recentes, tá? Trazendo participações especiais, e também vai ver histórias muito clássicas lá do início do personagem, com a dupla principal criadora, que depois gerou uma confusão enorme entre eles, mas você vai ver histórias do próprio Stan Lee e Steve Ditko trabalhando juntos logo nos primórdios do personagem. Então é uma HQ com muita coisa bacana pra gente mostrar, e a gente vai começar falando aqui que Doutor Estranho surgiu, obviamente, na revista Strange Tales. Antes dele passar a ter seu título próprio, Doctor Strange, ele saiu nas Strange Tales, assim como vários dos outros personagens Marvel surgiram em alguns dos títulos que existiam para trazer histórias de ficção científica e histórias de terror no universo Marvel. Tinha Amazing Fantasy, que trouxe a primeira aparição do Homem-Aranha. Tinha Journey into Mystery. Não entrem no meu inglês é horroroso, tá? mas tinha Journey into Mystery, que teve a primeira participação do Thor, entre outros personagens desses que foram surgindo nesses títulos. E Stranger Things trouxe na edição número 110 de 1963 algumas páginas de Doutor Estranho. Uma criação lá do Steve Ditko com o Stan Lee, embora seja um material muito mais Steve Ditko, mas obviamente o Stan Lee participou demais, ele é co-criador de basicamente tudo, né? Mas esse material surge com pouquinhas páginas dentro da revista Stranger Things, mas ela era bem escanteada. A revista, nesse momento, tinha como personagens principais o Coisa e o Tocha Humana original, tá? Não o Johnny Storm, o Tocha Humana Cyborg anterior, é papo para outra história. E aí esse material foi evoluindo até que o Doutor Estranho foi ganhando importância, o título foi ganhando mais páginas, foi ganhando capa, e até que ganhou depois seu título próprio posteriormente. Mas isso é só a critério de curiosidade, tá? As histórias, então, aqui dentro começam com o seguinte. A gente tem na primeira história, publicada em Uncanny Origins, número 12, tá? Esse material foi publicado originalmente em 1977. Ele tem o roteiro do Len Wein e a arte do Mark Campos. É uma arte legal, tá? É uma arte bem anos 90, estamos em 1997, é uma arte bem anos 90, mas é muito bacana. E o Len Wein é um ótimo roteirista. O trabalho que é feito aqui é bem interessante, é bem diferenciado. Eu vou mostrar as páginas para vocês e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele, tá? Então, aqui, ó, esse é o tipo de arte que você vai encontrar. Falei, anos 90, tá? Então, você vai... confesso, pode incomodar alguns, tá? Quem não estava lendo naquela época, quem está lendo as coisas mais agora, pode se sentir um pouco incomodado com o tipo de arte que tem aqui, mas é uma arte legal, bacana, limpa, que vale muito a pena. Nessa primeira história, a gente vai ter o Doutor Estranho recontando a origem dele. É uma história de recontagem de origem. A gente passa pelo acidente, ele indo encontrar o ancião para fazer o primeiro treinamento. Os treinamentos dele tem o Mordo, que era um discípulo do ancião naquela época, e mostra todo o conflito que existe lá até ele se tornar o Doutor Estranho, de como ele foi aceito enquanto discípulo para ele se tornar Doutor Estranho. Mas essa história, além de ser recontada, lógico, com arte mais moderna, esse material tinha sido contado lá atrás, então foi recontada agora, ela traz uma característica a mais. Ela mostra pra gente, de maneira bem interessante, porque o Doutor Estranho era aquele cara tão petulante, aquele cara tão orgulhoso. Por que ele tinha aquela personalidade enquanto Doutor Estranho? Enquanto doutor cirurgião Doutor Estranho, tá? Não depois ele Mago Supremo. Enquanto ele era um médico, por que ele era daqui? Por que ele se tornou um médico? Por que ele agia daquela forma? Por que ele tinha aquela personalidade? Isso é legal, cara. Foi um ponto de virada interessante, não foi simplesmente uma recontagem de origem, foi uma expansão da origem, chegando à infância do Doutor Estranho. É uma ampliação do Stephen Strange que vale muito a pena, tá? É brilhante, Barbie? Não, cara, mas é legal. É um ponto de vista interessante e que justifica um pouco dessa personalidade dele. Ele não é babaca porque é babaca, entendeu? Tem uma justificativa nisso e eu achei bem legal. Material bem bacana. Só foi publicado no Brasil antes uma vez, tá? Em Origens dos Heróis Marvel, número 8, da editora Abril, de 1999. Eu confesso que nessa época eu já comprava quadrinhos, já lia quadrinhos, mas quando eu vi a capa da revista, eu buscando onde é que esse material tinha sido publicado,
eu nunca nem tinha visto aquela capa. Então, eu falei, cara, tem várias dessas edições de origem de super-heróis e tal, tem vários desses materiais da Editora Abril, mas eu nem lembro de ter visto essa capa. Curioso, tá? Mas então, é um material que só foi publicado no Brasil uma vez e é a segunda vez que sai aqui dentro dessa revista. Sai praticamente no mesmo formato, só que agora com um papel melhor e com a garantia de que todas as páginas estão aqui. Embora em 1999 as histórias fossem sim publicadas na íntegra, eu sempre tenho um pé atrás, porque a Editora Abril de vez em quando arrancava uma página, um quadro, um personagem da história. Era algo mais complicado antes, tá? Então, edição quase nesta. Dependendo de quando você começar quando você começou a ler quadrinhos, dependendo até da sua coleção. No meu caso, eu já lia quadrinhos, né, em 1999, mas eu não tenho essa edição. Eu nem lembro de ter visto essa edição na banca. Então, curiosidade, só em 1999, em Origens dos Heróis Marvel, número 8. Depois disso, a gente vai para Stranger Things, tá? O título principal que surgiu, Doutor Estranho. A gente tem 16 números depois, ele surgiu na número 110. Aqui a gente tem as edições 126 e 127, trazendo a primeira aparição do Dormammu. Dormammu, vilão que a gente viu no primeiro filme, tá? E aqui a gente vai ter um aprofundamento, na verdade é uma expansão dessa história do Doutor Estranho. Essas duas edições trazem pra gente o Doutor Estranho viajando para a dimensão do Dormammu para impedir que ele venha para a Terra. É uma história que tem algumas coisas muito interessantes, similares ao que acontece visualmente. O Steve Ditko cria um mundo muito parecido com coisas que a gente viu nesse filme atual, tá? Toda aquela psicodelia, aquele mundo com coisas flutuando, uma coisa bem estranha, tá aqui. Então isso é muito interessante. Não vou dar spoiler de filme, tá? Mas logo no começo, aquela sequência, aquele cenário, aquele tipo de coisa tá aqui. Então, é legal. E também, para quem viu o filme e for ler a revista, mais uma vez, não tem nenhum spoiler aqui no programa, fica tranquilo, tá? Mas vocês vão de cara matar, caraca, tá aí. Sim, aqui você vai ver uma participação bem interessante, tá? Isso, você vai ver uma participação bem interessante aqui. Na hora você vai falar, cara, mas isso aí eu vi lá no filme. Isso aí. Fica quieto, não fala nada, tá? Porque tem uma galera que ainda não viu o filme. Espero que vocês já tenham visto, mas tem gente que ainda não viu o filme, tá? Então, deixa eu mostrar aqui umas páginas para vocês, ó. Aqui tá o Dormammu, que ainda não era exatamente aquela caveira flamejante que depois viria a ser, mas também não era exatamente aquele cara que aparece no filme, tá? Mas a gente tem... Então, deixa eu mostrar aqui para vocês umas psicodelias. Eu não quero mostrar certas páginas porque vai trazer talvez alguns spoilers para vocês. Spoiler de nada, né? Aqui, ó, ele lutando contra os acéfalos e tudo mais, tá? O visual da revista é muito legal. E essa primeira história aqui, essas duas histórias, essas duas edições que formam esse conjunto são muito legais. Só a critério de curiosidade, tá? Doutor Estranho saiu então na Stranger Things, ó. A capa era do Coisa, cara. E aí tinha um pedacinho aqui. Também tem uma história do Doutor Estranho nessa edição. Então, material muito, muito bacana, que vale muito a pena você conhecer. E uma coisa que é legal dessa história é que, no fim dessa edição, o Doutor Estranho começa a se tornar mais parecido com o Doutor Estranho que a gente conhece. Porque é no fim dessa edição que ele vai ganhar o amuleto, o olho de Agamotto, e vai ganhar a capa vermelha, a capa de levitação, tudo. Isso vai entrar no final dessa edição, da edição número 127, que antes não existia. Por ele ter concluído essa missão... Porra, eu não tô te dando spoiler da história não, que essa história é de 1963, 64. Então não tem spoiler aqui. Mas, por ele ter concluído, o ancião dá pra ele esses presentes. E ele começa a ganhar um visual e ganhar alguns acessórios que ele tem até hoje. Ele ganha nessa revista, que ele não tinha antes. Então isso é uma coisa muito bacana. E é mais uma curiosidade interessante da edição. Essa edição aqui, cara, é uma edição daquelas também que foi publicada poucas vezes. A edição 126 e 127 Stranger Things saiu em 1964. Aqui no Brasil, a editora Panini publicou isso. Esse material nunca tinha sido publicado pela editora Abril, tá? Ele saiu em Defensores número 2 da coleção histórica Marvel, que era similar aos sagas de hoje, com capa cartão e papel offset. Então, Defensores número 2 traz essa história da primeira aparição do Dormammu e dessa transformação do Doutor Estranho. Esse material saiu em 2016 pela editora Panini. E a Salvat publicou essa história em 2017, nessa edição aqui, ó.
tá? Que eu acho que eu tenho review desse material aqui no canal. Tem 90% de certeza que tem review desse material, tá? Essa daqui é a edição número 26 dos clássicos com o Algarismo Romano, com essa capa fantástica. Aqui a gente tem um compilado de histórias muito boas do Doutor Estranho, tá? Então se você tiver a oportunidade de comprar e tal, compre. E essas duas histórias foram recontadas aqui num material posterior que eles pegaram assim, a primeira página era uma página nova, desenho novo e tal, e o Doutor Estranho relembrando desse primeiro confronto do Dormammu. Aí pegaram a historinha inteirinha do Steve Ditko e encaixaram ali, e depois concluíram a última página, volta pro Doutor Estranho mais moderno, eu não lembro exatamente quando, tá? Mas foi um material que tinha sido republicado lá, e aí foi publicado nessa forma de republicação, nessa versão aqui. Okay? Então foi republicada essa história, na verdade foi publicada essa história 2 vezes no Brasil. Em Defensores 2 e nessa edição número 26 da Salvat, tá? Depois disso, a gente vai para a edição, vamos lá, vamos para a terceira edição aqui, que é a Doctor Strange número 55. Foi publicada em 1982, cara. A edição do Doutor Estranho surgiu em 1974. Ele ficou, então, praticamente 10 anos sendo publicado na Stranger Things, até que ele ganhou força suficiente para ganhar um título próprio em 74. Então, na edição número 55, a gente tem o roteiro do Roger Stern, que é um grande roteirista, e a arte do Michael Golden, que faz um trabalho espetacular. É uma edição muito, muito bonita e muito legal. Esse material aqui traz pra gente, então, uma história que foi publicada aqui no Brasil uma única vez, em 1987, em Heróis da TV número 97. E depois, nunca mais. Heróis da TV 97, cara, é uma daquelas revistas que tu não vai encontrar em qualquer esquina. Então, é uma edição difícil de ser encontrada, não é um material como a anterior, que você ainda acha assim. Tá? Então, é um material que praticamente ninguém tem. Lógico, os grandes colecionadores compram há muito tempo, podem ter e tudo mais. Mas a maioria não tem. A maioria que está assistindo aqui o canal não tem e não vai ter a oportunidade de ter. Então, a chance de ver essa história é aqui. Essa é uma história muito bacana. Falei para vocês que a arte é espetacular. Deixa eu mostrar aqui uma arte para vocês, tá? A arte é muito legal. E aqui a gente tem um Doutor Estranho extremamente... Deixa eu entrar num ponto interessante, tá? Ela tem toda uma cronologia legal até essa história. A gente tem lá atrás a primeira história contando a origem do Doutor Estranho. Tudo bem que de uma forma mais moderna, mas recontando a origem do Doutor Estranho. Depois a gente tem a primeira aparição do Dormammu e, consequentemente, da sobrinha dele. Esqueci completamente o nome da sobrinha dele agora. Esqueci. Ai, deixa eu ver, relembrar o nome dela. Esqueci o nome dela. Porra. Esqueci. Enfim, vou lembrar aqui agora. Pera aí. Cadê? Tem aqui o nome dela? Cara, deu branco total. Clea! Tem a primeira aparição da Clea junto com o Dormammu, obviamente. Afinal de contas, a Clea, sobrinha do Dormammu, surgiu logo junto com ele. E a Clea foi por uma década praticamente uma discípula dele e um grande amor do Doutor Estranho. Nessa edição aqui, a Clea foi embora. Clea meteu o pé e agora o Doutor Estranho está sofrendo uma crise enorme por ter perdido o amor da vida dele, por ter perdido a Clea, e ele não sabe muito bem o que fazer. Nessa história vai rolar algo parecido com aquele fantasma dos natais passados, natais futuros que a gente já viu em filmes. Tem a própria história do Scrooge, enfim. Vai vir uma criatura mágica, vai vir um ser mágico que vai proporcionar para ele visões de uma espécie de multiverso, onde o Doutor Estranho nunca se tornou um mago supremo, onde o Doutor Estranho é simplesmente uma obra de ficção. Ele vai mostrando para o Doutor Estranho realidades alternativas para mostrar para ele que a vida dele não é tão merda assim. Mas não é exatamente isso. Vai ter, obviamente, um desenrolar muito legal, vai ter um desdobramento muito interessante, e essa é uma grande história, tá? Então, aqui, ó, vai rolar meio aquele natais passados, natais futuros, material bem bacana. E, curiosamente, cara, nessa edição aqui, tem Doutor Estranho número 2 nos cinemas. Isso é fantástico, porque aparece aqui. Doutor Estranho 2 no cinema, cara. Olha só, ele tá num mundo em que ele não existe, que o Doutor Estranho é simplesmente uma obra de ficção, e ele passa num cinema que está passando Doutor Estranho 2.
Cara, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. O material que foi escrito em... Essa daqui, 82. Porra, legal demais, cara. Agora, 40 anos depois, tem uma história que a gente tá lendo no mesmo ano em que saiu o filme Doutor Estranho 2. Porra, eu me amarrei nessa referência, tá? Então, uma história muito legal, e que tu só tem como alternativa ler em Heróis da TV 97. É difícil. Todo desenrolar é bacana, mas desse visual tem uma espécie de multiverso aqui, Doutor Estranho de realidade diferente, situações diferentes, questões psicodélicas, uso de poderes, isso tudo, cara, é muito bacana você ver essas referências depois no cinema, tá? De onde eles beberam todas essas fontes e tal, é muito legal. Mais uma vez, lembrando, essas histórias não são as fontes que foram usadas lá para os filmes, nada disso, tá? Mas visualmente você pega algum conceito, alguma ideia, e isso é bacana. Depois a gente vai para a edição Marvel Adventures Hulk número 5. E aqui começam os problemas, tá? As próximas duas edições, embora sejam leituras divertidas, elas acrescentam muito pouco em relação ao que as outras tinham a acrescentar. Elas entram basicamente como crossovers e entram de uma forma muito esquisita. Muito esquisita. Porque são histórias bem mais recentes, mas que o Doutor Estranho... Porra, o Doutor Estranho, cara, fazia parte dos Defensores. O grupo mais bizarro da Marvel, mais legal, era o Doutor Estranho, o Hulk, o Surfista Prateado e o Namor, cara. Um grupo completamente surreal. Surreal. Os caras... É um grau de serem heterogêneos, assim, em outro nível. E esses caras se entendiam aqui como um grupo meio bizarro, tá? E agora, o Hulk, o Dr. Banner, aparece lá na porta dele para pedir ajuda, para separar o Hulk do Dr. Banner e tal. E não tem sentido, porque parece que eles nunca se viram. A história é como se eles nunca tivessem tido contato entre eles. Ferra um pouco a cronologia, até porque o próprio Doutor Estranho mandou o Hulk pra encruzilhada, cara, porra, décadas antes. Não, você não tá se dando bem aqui na Terra e tal. Hulk, você vai ser feliz, eu vou te mandar... A encruzilhada é uma fase das histórias que inclusive foi republicada pela Panini agora, que o Hulk vagava por uma espécie de multiverso em que ele entrava em portas para ver se ele se adequava à vida naquele mundo, e se ele não gostasse, ele podia voltar e continuar o caminho dele, procurando um mundo para ele ser feliz. É uma fase fantástica do Hulk e tal. E quem proporciona isso é o Doutor Estranho. E aí você pega uma história que eles não se conhecem e tal, o negócio fica muito estranho. Mas enfim, essa história que começa com o pôster, basicamente, do Exorcista, né? E tem um pouco desse objetivo, tá? Traz pra gente uma história legalzinha, com uma arte muito mais moderna, que vai agradar muito mais gente. Tem algumas coisas legais, tem bastante ação, tem alguns pontos interessantes, mas não é uma história brilhante, longe disso, tá? É uma história... Gente, olha isso aqui. A página acabou de sair, cara. Isso é completamente fantástico. Eu tô falando que a revista é legal, aí simplesmente a página sai na minha mão. Porra, Panini, essa daqui não foi bem colada, né? Isso é incrível. Pelo menos ela encaixa aqui. Talvez ela nem tivesse colada, só saiu agora porque eu tava passando, tá? Mas, uma edição bacana, com material legal, vale a pena, tá? Desde que a sua página não descolhe, que nem a minha descolou. Não tinha nem sinal de cola nessa daqui, mas uma historiazinha legal que funciona. Essa edição é das inéditas. Deixa eu confirmar aqui na minha colinha. Sim, essa daqui e a próxima são inéditas. Nunca foram publicadas no Brasil, tá? Essa daqui primeira saiu na Marvel Adventures Hulk de 2008, e a história seguinte é Marvel Adventures Super Heroes número 5 de 2009. Essas duas revistas são inéditas no Brasil e elas têm esse ar estranho de falta conhecimento da gente, a gente nunca interagiu. O legal é que a outra tem uma participação do Homem-Aranha, que acabou de ter uma interação muito grande no filme do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, que gerou aquele caos todo de multiverso e tudo mais. Então, você tem uma história ali de participação do Homem-Aranha que envolve uma questão dessas de multiverso, sim, tá? E, embora tenha essa estranheza do Homem-Aranha e do Doutor Estranho não se conhecerem direito nessa revista, que não faz nenhum sentido, a arte dela é muito boa. E toda essa ideia de multiverso é trabalhada aqui de maneira interessante, tá? Embora não seja profunda e genial, mas tem alguns conceitos interessantes aqui. A edição anterior, só a critério de curiosidade, tem o roteiro do Paul Benjamin e a arte do David Nakayama. E essa daqui tem o roteiro do Paul Tobin e a arte do
Jacopo Camagni e alguma coisa desse tipo, tá? Mas o que importa é o seguinte, cara, é uma edição muito legal, tá? Embora essas duas histórias deem uma deslizada um pouco, mas ainda assim elas são divertidas. O que elas deslizam mais pra mim é esse desconhecimento do Doutor Estranho, essa relação entre eles fica meio esquisita. Mas isso não é um problema. As histórias todas funcionam, tem uma boa arte, tem bons roteiros, são divertidas, vão te trazer um pouco do sentimento de multiverso, um pouco do sentimento do que você viu no cinema e que você queria encontrar de novo. Acho que aqui você vai encontrar um pouco disso e acho que isso vai te satisfazer, tá? Por esse preço, R$ 26,90, embora não seja um valor merreca aqui, mas dentro de tudo que você pode comprar nesse momento do Doutor Estranho, essa daqui vai ser a revista mais barata, tá? E ela é um ponto de partida inicial interessante para você começar a ler quadrinhos, para você começar a ler Doutor Estranho. Essa daqui é um ótimo ponto de partida. E também para você que já é um leitor das antigas e tal, e quer uma leitura ocasional, alguma coisa que você não fique preso em cronologia, tá lendo pouco super-herói porque os negócios estão meio caídos. Cara, isso aqui é material mais antigo, é um compilado legal, de histórias que começam e terminam, então dá para acompanhar de boa. Doutor Estranho, Marvelverse é a pedida, e se você saiu do cinema, dá uma chance pra isso aqui, cara. Saiu do cinema curtindo o filme que nem eu, dá uma chance pra isso aqui, tá? Tá na banca, cara! Porra, o programa durou 26 minutos. Eu achei que ia ser mais rápido, mas nunca é. Espero demais que você tenha curtido o programa, espero que você volte mais vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. E obviamente, se você quiser ajudar o canal precisa de mais de ajuda sempre. Vai comprar qualquer coisa na Amazon, usa os links do Barba que você dá uma força enorme aqui pro trabalho, tá? Não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação do sininho, deixar os comentários, se inscrever também lá no Insta, deixa o like e foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.